Só para te situar aqui, você certamente conhece todo mundo, né? O Quase todo Pedro, mundo. do nosso mandato, o Fernando, no companheiro aqui da Tijuca, Carol e Hermínia são do ITERJ, a Gláucia você conhece também, né, do Conselho Popular, Adriana e Viviane são da Defensoria Pública, Eliane e Michele, eu não estou vendo aqui os rostos, não identifico. Eliane é da Pastoral de Favelas, nossa advogada, claro. Michele e Madalena está aí também conosco, né? Agora, né? Iniciando aqui com vocês, com a maior alegria. Madalena é de Rio das Pedras, Madalena? Não, não. Eu faço Rafael é aqui de Rio das Pedras, né? como da Igreja São Marcos. Ah, Igreja São Marcos, sim. Sim, da paróquia, né? São Marcos. Na quarta-feira, agora, eu comecei a participar do movimento dos moradores de rua e vamos dar continuidade, graças a Deus. Que bacana. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada a todos. Muito obrigada. O Rafael está chegando aí também do ITERJ e da Rio das Pedras, né? Com você, Breno. Prazerão ter você conosco. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, né? Primeiro é isso, eu acho que é agradecer o convite de estar aqui, de poder estar conversando, né, sobre esse tema que eu considero da maior importância. E acho que quando a gente começa a acompanhar os conflitos fundiários urbanos no Rio de Janeiro, uma das primeiras evidências que a gente chega é da constância do acompanhamento do teu mandato, né, com as comunidades. E isso então, para mim, um motivo de muita alegria estar podendo aqui falar contigo e com as pessoas que estão acompanhando esse teu trabalho. É um trabalho importante, né, na resolução dos conflitos e na construção de uma cidade mais democrática mesmo, né? Eu queria primeiro lamentar também, eu tentei organizar um slide, mas essa semana foi um pouco corrida, eu não vou conseguir apresentar um slide, mas eu preparei um texto para facilitar aqui as reflexões, eu vou apresentar alguns pontos aqui, e para a gente iniciar mesmo, né, esse bate-bola. Bom, então, antes de tudo, eu acho importante pontuar algo que diz respeito à delimitação sobre o catolicismo, né? Que catolicismo é esse que nós estamos falando. Por certo, eu acho que é possível a gente dizer que as religiões ditas hegemônicas, elas são muitas vezes apresentadas no debate público como instituições coesas e as posturas de determinados segmentos são generalizadas para todos os adeptos dessas religiões, muito em decorrência do peso que as suas correntes majoritárias conseguem imprimir no debate político e na opinião pública. Mas é muito importante, nos tempos em que vivemos, cada vez mais fundamental, não sermos agentes do apagamento ou do silenciamento da pluralidade das vozes existentes no interior dessas religiões. Essa postura se torna um desafio ainda maior quando nós falamos em termos de Igreja Católica, levando em consideração a sua centralização e hierarquia administrativa, que faz com que muitas vezes posturas de determinados segmentos internos sejam lidos pela opinião pública como uma posição de todos aqueles que compõem essa instituição. Como bem ressaltou o sociólogo Michel Louvi, em um conjunto de sociólogos e antropólogos da religião, o catolicismo é muito maior do que a própria Igreja Católica. Então, até pulei um pouco da minha apresentação, né? Para quem não conhece, eu me chamo Breno, eu estudo sociologia da religião, né? E faço parte do laboratório de experiências de estudos socioantropológicos em política, arte e religião da Universidade Federal Fluminense. Então, nesse sentido aqui, o foco da exposição que eu vou fazer hoje está concentrado na ação dos grupos ligados à chamada teologia da libertação ou cristianismo da libertação, num termo cunhado pelo próprio Michel Louvi, que eu já citei aqui. Contudo, ao longo da exposição que eu vou fazer aqui, nós vamos ver como as mutações no interior da política eclesial católica, elas estão intrinsecamente relacionadas com as transformações na forma de atuação da Igreja e dos religiosos leigos no que diz respeito à questão habitacional carioca.
A apresentação de hoje, então, tem por base a pesquisa realizada em decorrência do mestrado em Sociologia, que se chama Mano Militar e a Ação Jurídica Católica nos Conflitos Fundiários Urbanos do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar aqui alguns pontos principais da pesquisa, mas, infelizmente, como consequência de toda a redução, essa exposição vai deixar de fora diversos elementos, né, que foram melhor trabalhados no texto original da pesquisa. Eu já deixei uma cópia do arquivo completo em PDF disponível para download gratuito com o Divino, para quem se interessar em ler depois. Eu analisei nessa pesquisa as transformações no interior do catolicismo e interação com a questão habitacional na cidade do Rio de Janeiro. E para isso eu reconstituí o histórico de intervenções na moradia popular, das quais a Igreja Católica se fez partícipe. Eu tomo, então, como objeto a mediação exercida pela Igreja via pastoral de favelas nos conflitos fundiários urbanos. Eu analisei as experiências da Fundação Leão XIII, da Cruzada São Sebastião, a fundação de 1947 e a Cruzada de 1955, e estabeleci um foco no surgimento e na relevância do serviço jurídico pastoral ligado à pastoral de favelas, do período que compreende a eclosão da tentativa de remoção da comunidade do Vidigal em 1977 até o tempo presente. É importante contextualizar que a cidade do Rio de Janeiro ele foi constituída historicamente como um verdadeiro laboratório das políticas habitacionais urbanas. A cidade apresenta um amplo panorama de transformações dessas intervenções e, de certa forma, reflete, né, as próprias transformações do ambiente político e das percepções sobre os territórios urbanos e os seus habitantes. A aplicação de dois padrões de interferência nas políticas públicas habitacionais em favelas se consolidou ao longo da história da cidade, ora privilegiando as remoções, ora favorecendo a urbanização, ou mesmo coexistindo as duas frentes, como aponta o sociólogo Machado da Silva. Desses processos, a Igreja Católica se fez presente de distintas formas, ora apoiando uma forma de intervenção, ora apoiando outra, e um histórico de disputas internas dos projetos eclesiais hegemônicos e das mutações na relação entre Igreja e Estado. A dinâmica social iniciada a partir da Revolução Burguesa de 1930 no Brasil, que propiciou o crescimento das favelas no Rio, então capital federal, em função do fortalecimento da industrialização e da criação de um intenso processo de urbanização, também mudou as bases da relação institucional entre Igreja e Estado, por meio da operacionalização de um projeto de reconstrução da identidade nacional, onde Estado e Igreja atuariam novamente em conjunto após o rompimento do padroado. Por um lado, havia um esforço do clero em reatar sua posição privilegiada na formulação de política nacional, da política nacional. Por outro, o Estado se beneficiaria da força da tradição cultural do catolicismo para moldar uma classe trabalhadora domesticada. No começo da década de 40, foram criados parques proletários. Foram classificados como, entre aspas, né, seguros para a extinção das favelas. Eles são apontados como a primeira consequência prática dessa nova orientação varguista. As igrejas e as escolas são apontados como parte fundamentais do sistema de controle que eram vigentes nos parques, né, uma vez que as políticas implementadas no período tinham como foco uma recuperação moral do favelado. Os 3 parques que foram construídos, eles não atingiram numericamente muitos habitantes. Eu não vou apresentar aqui os dados, mas eles estão mais disponibilizados, eles estão disponíveis na pesquisa, mais detalhados na pesquisa. A maior relevância, contudo, dos parques, da criação dos parques, foi o significado político e a institucionalização de uma praxis na intervenção pública na moradia popular urbana, da qual a Igreja Católica se tornou a herdeira privilegiada, né? Nós vamos analisar isso daqui a pouco. A reabertura democrática após a ditadura Vargas, ela favoreceu a expansão dos trabalhos de base do Partido Comunista e conquistou votações expressivas, tendo sido o terceiro partido mais votado nas eleições constituintes de 1945 no Distrito Federal. Para fazer frente a esse avanço, então, do Partido Comunista, entraria em cena formalmente a Igreja Católica por meio da Fundação Leão XIII. A Prefeitura do Distrito Federal era, na época, de indicação do presidente. Com a posse do, então, presidente Dutra, assumiu, por sua indicação, Edelbrando de Góes, que foi durante um curto tempo, né, à frente da Prefeitura, de fevereiro de 1946 a junho de 1947, que se deu início, então, ao projeto da Fundação.
A Fundação apresentava como meta a intervenção num conjunto de favelas cariocas por meio da ação social promovida por seus assistentes sociais e da implantação de infraestruturas, como a criação de clínicas, escolas, centros sociais, etc. A Fundação passou, então, a criar raízes em um conjunto muito expressivo de favelas, né? E passou a atuar como um órgão auxiliar da burocracia de Estado. Ela promoveu não apenas a criação dessas infraestruturas, que eu elenquei acima, mas ela se tornou uma importante ferramenta na organização e na criação de associações de moradores nessas localidades. Com isso, ela focava na promoção de uma organização de base que se pautasse em contraponto aos trabalhos promovidos pelo Partido Comunista, que foi posto novamente na ilegalidade pelo presidente Dutra, no mesmo ano de criação da Leão 13. Nesse contexto, né, as intervenções levadas a cabo pela Fundação, elas nova concepção e postura também a respeito das populações residentes em favelas. Ela substituía as intervenções das administrações anteriores que apostaram em uma resposta de curto prazo. Eu analiso no trabalho, né, mais detalhadamente essas políticas anteriores, de curto prazo, com a substituição das moradias e o controle moral rigoroso por uma aposta em longo prazo, por meio da, entre aspas, promoção humana do favelado. O fortalecimento das associações de moradores como atores importantes inseriu ainda um novo elemento no trato político das favelas. Ainda que a sua mediação com os moradores herdasse bastante do trato da tutela moral, que era característico do Estado Novo Varguistas, que eu falei há pouco, as intervenções públicas passaram de uma postura fortemente impositiva e verticalizada para aquilo que o sociólogo Machado da Silva vai chamar de controle negociado. O Rio de Janeiro entrava na década de 1950 com 169.300 moradores de favela, segundo os dados do IBGE. Esse total compreendia 7,1% da população total da cidade. Nesse período, um importante ponto de transição para o catolicismo foi operado em pelo menos duas frentes. Breno, desculpa. Qual é a data desses 7%? 1950 é a análise do... Deixa eu só retomar o texto aqui. A análise do IBGE de 1951 sobre o censo foi produzido referente ao ano de 1950, a década de 1950, perdão. Legal. Na década de 1950, o Rio de Janeiro apresentava, então, 169.300 moradores, e esse total compreendia 7,1% da população da cidade. É importante destacar aqui, eu não coloquei essa ressalva, mas eu vou fazer, que desses moradores, o IBGE, nesse censo, aponta que cerca de 92% a 93% se declaravam católicos. Nesse período, um importante ponto de transição para o catolicismo foi operado em ao menos duas frentes. Por um lado, a emergência que o sociólogo Pierre Sanchis classificou como a primeira ameaça da perda da hegemonia católica na conformação da cultura popular brasileira, a partir da emergência da arcese pentecostal evangélica nas periferias das grandes cidades. E, por outro, diante do contexto de profundas alterações no cenário socioeconômico, tanto nacional quanto internacional, o clero nacional percebe na ameaça latente da perda de representatividade religiosa e do avanço comunista na região uma necessidade de reformulação urgente. Nesse sentido, no Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara era nomeado bispo auxiliar da arquidiocese em 1952 e articulou no mesmo ano uma investida de organização, modernização, centralização político-administrativa do prelado nacional com a criação da CNBB. O desenho organizacional das agremiações, a CNBB seguiu, né, o desenho organizacional das agremiações laicas, se constituindo como uma organização autônoma, ou seja, independente administrativa da Igreja de Roma, e tinha como tarefa mapear os problemas nacionais, propondo soluções sem, entre aspas, os entraves vindos do Vaticano, adotando, para tanto, o método conhecido como trilogia pastoral de atuação, que eu analiso mais detidamente no texto. A consolidação da CNBB refletiu o entendimento, então, da necessidade de estreitamento do diálogo entre a Igreja e a sociedade civil, e as instâncias civis, e um reforço da aproximação entre a fé religiosa e a realidade social. Então, se colocava contrapelo de uma tendência clerical anterior que apostou na ortodoxia doutrinária e no aprofundamento da romanização. Em seguida, em meio à Guerra Fria, né, a ascensão do Papa João XXIII, que chefiou a Igreja de 1958 a 1963, ao comando da Igreja, né, trazia consigo o desafio da reforma institucional a nível global.
Com essa missão, então, o novo Papa articulou o Concílio Vaticano II, estabeleceu as bases de uma intervenção pastoral progressista, voltada aos problemas sociais e a reaproximar a Igreja com as camadas pobres, flageladas pelo que se designava como desigualdades capitalistas, bem vulneráveis ao que se designava como perigo comunista pela análise. O novo papado incentivava e endossava as transformações da Igreja no Brasil, abrindo campo para um novo momento eclesial no continente. É nesse contexto, então, que a Igreja articulou ainda uma nova frente de intervenção na moradia urbana, foi inspirada na experiência e no diálogo do padre Lebré e de Abbé Pierre, o fundador do movimento Emaús na França. No texto também analisa um pouco a experiência dos dois. E nas articulações do 36º Congresso Eucarístico Internacional, que se realizou em setembro de 1955, no Rio de Janeiro. Como fruto desse processo do Congresso, de acúmulo do Congresso, Dom Helder articulou, então, no mesmo ano, a criação da chamada Cruzada São Sebastião, que se constituía como uma associação civil sem fins lucrativos. A Cruzada se diferiu da Fundação Leão XIII fundamentalmente pela aposta nas políticas de urbanização em loco, ou seja, no mesmo local onde as favelas se localizavam, né? Em consonância com as novas diretrizes pastorais que abordei acima, o projeto da Cruzada colocou em evidência a ação social na moradia popular e tinha como meta estabelecer um ambiente social onde ricos e pobres pudessem compartilhar a experiência de moradia nos mesmos territórios. Nessa ideia estava contido, por um lado, a suposição da superação da divisão de classe pelo fomento à alteridade nesses territórios de moradia, e, por outro, buscava-se, então, garantir o trabalhador urbano, para o trabalhador urbano a sua permanência no local onde fosse melhor garantida a sua fonte de trabalho e de renda. No entanto, o projeto da Cruzada buscava atuar em uma frente muito mais ampla do que só a construção desses conjuntos habitacionais, uma vez que ela entendia o problema da moradia urbana como uma consequência de um conjunto muito maior de problemas sociais. Além da captação de recursos privados, ela dependia também, em grande monta, do apoio político e financeiro do Estado. Então, dessa forma, ela também se consolidava como uma espécie de continuidade do atrelamento institucional entre a Igreja e o Estado, e a existência de duas frentes, né, demarcava ainda a existência de duas frentes de intervenção na moradia urbana subordinadas à Igreja Católica nesse período. A bibliografia especializada aponta unanimemente diversos dispositivos de continuidade nas formas de interação entre essas duas experiências, principalmente no que diz respeito ao caráter moralizador da intervenção promovida pelos assistentes sociais, no atrelamento às estruturas do Estado, como abordei anteriormente, e no fortalecimento e criação de comitês e associação de moradores, em contraponto à organização de base do Partido Comunista, as organizações de base. Mas eu acho que é muito importante destacar também, apesar desses dispositivos de continuidade, que essas duas intervenções, elas expressavam de forma muito contundente uma divisão dos projetos pastorais no interior da Igreja. Por um lado, a Leão XIII representava as articulações políticas e eclesiais agenciadas pelo arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara, figura que era associada à ala conservadora da Igreja. E, por outro, a Cruzada expressava um projeto inicial de renovação da ação católica, que, ainda que inicial, né, vinha se agenciando por Dom Helder Câmara, à época bispo auxiliar do Rio de Janeiro. A Fundação Leão XIII permaneceu vinculada à Arquidiocese do Rio do ano de sua fundação até 1962, quando ela enquanto esteve vinculada à Igreja Católica, a Leão XIII atuou em 33 favelas da cidade e promoveu uma intervenção de cunho basicamente político-assistencialista. A partir do período Lacerda, a fundação passou então a ser usada como um braço de suporte às remoções articuladas pela Coab e pela Cisane. Por sua vez, os projetos da Cruzada entraram em declínio na década de 1960, por uma série de fatores que vão desde o racionamento financeiro aos projetos, em decorrência da construção de Brasília, passando pela transferência de Dom Helder para Olinda, em 64, até a eclosão do golpe militar no mesmo ano, e contou com o apoio de boa parte do episcopado católico. A eclosão dos regimes totalitários na América Latina correu em paralelo à consolidação da teologia da libertação. Nesse cenário, um aspecto importante das reformulações que foram agenciadas por essa teologia diz respeito às adaptações na perspectiva comunitária. A nova investida comunitária, ao tempo a defesa das comunidades orgânicas tradicionais
pré-modernas, ela também atualizava essa perspectiva em um contexto de adesão absolutamente moderno, como ficou muito claro já na defesa do sociólogo Michel Lovy sobre o tema. Esses grupos comunitaristas tiveram uma rápida expansão em todo o continente latino-americano a partir da década de 70. Eles popularizaram-se assumindo diversos formatos e nomes, como comunidades eclesiais de base, círculos bíblicos, assembleias de pastoral, pastorais sociais, entre outros. É nesse contexto, então, que a pastoral de favela se situa dentro do campo das chamadas pastorais sociais ou pastorais de fronteira da Igreja Católica, que são os grupos pastorais que tiveram como meta atender e organizar grupos sociais marginalizados ou em situação de vulnerabilidade social, estabelecendo a promoção e a difusão da conscientização popular sobre os direitos sociais como estratégia assumida, né? O grupo assumia, então, essa perspectiva. Eles se voltavam, então, para a sociedade civil como parceira privilegiada, em detrimento da relação institucional com o Estado, que a gente viu que demarcou as duas experiências anteriormente analisadas. Nesse sentido, então, a transição entre as décadas de 60 e 70 marcou o início de uma profunda divisão do episcopado e do catolicismo, entendido aqui no seu contexto lato sensu. Uma vez que foi instaurado o regime ditatorial, o regime promoveu uma política de continuidade em relação às remoções que a gestão Lacerda já vinha promovendo, né, com a criação do Banco Nacional de Habitação, BNH, em 1964, e da CISAM, em 1968. Também o Negrão de Lima, que foi sucessor do Lacerda no governo do Estado, ainda que tenha se elegido com um discurso de urbanização, ele promoveu uma intensa política de remoções. Essa política, segundo o historiador Mário Brum, se estendeu até meados de 1976, onde o historiador aponta, então, uma transformação no enfoque, né, da política habitacional do regime. No ano seguinte, né, a gente, então, analisa lá no texto, analisa mais detalhadamente o conflito do Vidigal, em 1977, como eu já falei, eu não vou nem entrar aqui, mas está detalhado no trabalho, e a conquista da não remoção por via judicial de forma inédita fizeram com que o novo arcebispo do Rio, Dom Eugênio Salles, atuou de 71 a 2001, percebendo o contexto e a demanda social para aquele grupo, articulasse então uma nova frente de intervenção voltada para a moradia popular urbana, tendo como base atuar no suporte jurídico com fins a não remoção das comunidades ou promover a reurbanização em loco, e impulsionar a mobilização para o empoderamento político local como método de ação pastoral, né? Nessa linha do que vinha se delimitando da ação pastoral pela teologia da libertação. Então, ele estabelecia assim, uma nova dinâmica de ação em relação às experiências da Fundação Leão XIII e da Cruzada São Sebastião. Também o Mário Brum destaca que o serviço jurídico da Pastoral de Favelas pode ser entendido como seu núcleo orgânico durante seus primeiros anos, atuando estrategicamente em duas frentes. Por um lado, através do pronto-socorro, que era um serviço em que os advogados atuavam em casos emergenciais, como ordem de despejos e similares. Por outro lado, pelos serviços preventivos, com a realização de estudos, encontros, formações, debates e similares. Os documentos que eu encontrei e analisei, né, durante a pesquisa demonstram ainda que a importância do setor jurídico da Pastoral de Favelas, demonstra ainda a importância do setor jurídico da Pastoral de Favelas para a consolidação das formulações políticas da CNBB e da Igreja no Brasil sobre a questão habitacional urbana no período. A aposta de Dom Eugênio Salles de investir na ação jurídica, na interface entre igreja e comunidades, ia de encontro também com a leitura sociológica do período, que era referente a uma autoimagem do favelado. O sociólogo Machado da Silva se refere a ela, né, como uma referência central de sua autoimagem não foi nem a pobreza em geral, nem o trabalho ou a inserção ao coletivo, mas antes a consolidação de uma moradia definida heteronomamente a partir de critérios jurídicos e institucionais como clandestinidade, legalidade e morais. Fecha aspas. Uma vez que, diante da pujante pluralidade sociocultural existente nos territórios de favelas, o único elemento em comum a todas elas era a ocupação ilegal do solo. Então, não lhes era dada nenhuma alternativa de respaldo jurídico devido ao seu caráter de, entre aspas, transgressão legal. Nesse sentido, é muito importante destacar a destreza estratégica da inserção da Pastoral de Favelas nas comunidades
pela via jurídico-pastoral. Por um lado, a Pastoral de Favelas atingia o seu propósito teológico pastoral, agenciando novas formas de coletivismo, como a gente abordou aqui anteriormente. Por outro, a sua atuação por via judicial incidia diretamente em um ponto central da construção identitária das populações residentes em favelas. Contudo, juntamente com a consolidação da reabertura democrática no Brasil, diversos fatores passaram a contribuir para um cenário de progressivo esvaziamento da Pastoral de Favelas. Eu destacaria aqui o fim do financiamento da Fundação Ford, que operou de 1981 a 1986 e que impactou a manutenção do serviço jurídico da Pastoral, o racha no grupo de advogados com a criação da Fundação Bento Rubião e a reabertura democrática que abria, então, um novo campo de atuação política para as lideranças comunitárias que antes só encontravam guarida de atuação no guarda-chuva da Pastoral de Favelas, né, no contexto de ditadura. Mas destacaria principalmente uma nova transformação na política católica, eclesial católica, com a emergência do papado de João Paulo II. Se, como nós vimos, né, a aposta pastoral, que fundamentou a teologia da libertação, contou com o incentivo dos papas João XXIII e Paulo VI, com a subida de João Paulo II ao comando da Igreja, em 1978, a sua gestão imprimiu uma nova marca pastoral, um retorno ao enfoque para a liturgia intraeclesial, ou seja, para dentro da própria Igreja, em detrimento das articulações de base de perfil coletivistas progressistas. O conjunto desses elementos mudou profundamente a praxis da Pastoral de Favelas. Ela não deixou de imprimir uma atuação relevante, mas cada vez mais se viu refém de um contexto tanto intra-institucional quanto sociopolítico, que a constrangia em relação ao seu perfil fundacional, que apostava em uma transformação social radical. Nesse contexto, a gradual reabertura democrática na América Latina, em paralelo ao recrudescimento no interior da Igreja Católica aos setores vinculados à teologia da libertação, e o agravamento das consequências do modelo capitalista de produção, principalmente para a natureza, contribuíram para uma reformulação das leituras teológicas que foram agenciadas no interior da teologia da libertação. Nesse contexto, a teologia da libertação promoveu uma readequação das fundamentações pastorais, que tiravam de vista o conflito de classe como única chave explicativa dos conflitos sociais, introduziram um novo repertório da legitimação da ação social, por meio de um reforço aos elementos da fé e da ritualística católica, agregando ainda novas reflexões teológicas, como as teologias negra, feminista, de inculturação e principalmente ecológica. Eu analiso, então, o processo de distensão institucional sobre as pastorais sociais, operado, sobretudo, a partir de dois eventos. A Conferência Episcopal Latino-Americana, realizada na cidade de Aparecida, em São Paulo, em 2007, e a eleição do atual pontífice, o Papa Francisco, eleito em 2013. Analisei esses processos de readequação na ação pastoral social com a incorporação de novas narrativas e chaves resolutivas aos problemas e conflitos sociais, que visam, então, uma revalorização da atuação das pastorais sociais no presente. Com base no trabalho de campo realizado, eu demonstrei que uma pastoral de favelas reorganiza no presente a sua forma de atuação, passando a atuar em esquema de rede de apoio técnico-político no interior do Conselho Popular, com fins a viabilizar tanto serviços quanto uma organização política enquanto sociedade civil organizada. Eu demonstrei, então, como a sua intervenção jurídico-pastoral, por meio do Conselho, reoxigena e amplia o contato da pastoral com as comunidades e os seus moradores, consolidando ainda uma nova dinâmica ao fazer pastoral. Diante da atuação no Conselho Popular, ocorreram transformações nas dinâmicas tanto do setor jurídico quanto dos agentes de pastoral em relação ao tipo de ação promovida anteriormente. A atuação jurídica da Pastoral de Favelas passa, então, de uma dimensão mais particularizada, de orientações em casos isolados e específicos, para uma atuação em rede, em conjunto com atores institucionais e movimentos sociais diversos que se integram na dinâmica do Conselho. Por seu turno, os agentes da pastoral passam também a direcionar suas intervenções junto às comunidades e uma interlocução direta com as dinâmicas do Conselho Popular. Consolida-se, então, uma relação onde a pastoral atua no interior de um instrumento de representação civil que, ao tempo que lhe põe em uma nova dinâmica de contato e interação com os moradores e
comunidades, também favorece um renovado canal de diálogo e parceria institucional com distintos agentes individuais e coletivos, como instituições de Estado, universidades, técnicos, pesquisadores, movimentos sociais, entre outros. Essa dinâmica ela se diferencia da antiga atuação do setor jurídico da Pastoral de Favelas em diversas frentes. Primeiro, a redução do quadro de profissionais após o fim do financiamento da Fundação Ford e o racha que originou a Fundação Bento Rubião e o sufocamento institucional das pastorais sociais resumiram seu quadro funcional. Para continuar atuando juridicamente no suporte às comunidades e diante da demanda originada pelas remoções a partir dos mega-eventos esportivos, a atuação em esquema de rede de colaboração junto ao NUT e os demais parceiros estratégicos no interior do Conselho Popular torna-se, então, essencial. Por meio da atuação no interior do Conselho Popular, a Pastoral de Favelas amplia, então, a sua capilaridade de atuação, contudo, ela transfere sua principal ação política nos conflitos fundiários para uma intervenção construída a partir de uma rede suprainstitucional de representação civil, na qual ela é apenas mais uma das integrantes, ainda que de extrema relevância. É importante ressaltar que essa rede de colaboração técnico-político tem se consolidado como um instrumento efetivo de contraposição aos projetos de remoção na cidade do Rio, com protagonismo em diversos cenários de disputa em que se efetivaram a conquista da moradia em contraposição aos projetos de remoção ou despejo. Nesse sentido, o fazer sócio-religioso presente no modelo operacional da Pastoral de Favelas expressa uma longa e amadurecida experiência de entrelaçamento entre a ação técnico-jurídica e a sócio-pastoral na interação e na intervenção desse grupo junto às comunidades e favelas do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que busca se adaptar às mutações no cenário das políticas fundiária e eclesial, sendo em si mesmo reflexo delas, a Pastoral de Favelas acaba por se tornar um marco e uma referência na interação entre religião e a produção do espaço urbano. Por fim, como a gente pôde ver ao longo da exposição, seja na construção dos grandes projetos habitacionais ou na mobilização para o empoderamento político de moradores e lideranças comunitárias, ou mesmo, né, nos casos mais recentes, ou não tão recentes assim, como a Cristina Vital já analisava, como a tentativa de criação do Complexo de Israel, né, trouxe essa reflexão aqui porque está bem recente mesmo, aqui no Rio de Janeiro, a religião não apenas é um componente fundamental na construção do espaço urbano, como também, por meio do espaço urbano, nós podemos entrever as lutas pelos pertencimentos religiosos. A exposição era essa, e eu agradeço, então fico aberto para o debate. Muito bem. Passeio histórico, né? Passei pela nossa história aí. Aberta aí a discussão, as questões que queiram levantar. Tanta informação, né? Eu passei tanta informação que fica até... Eu quero que você depois socialize para nós o documento maior, Breno. Disponibilizei ele para o Divino já, tá disponível. Eu mandei o link antes da reunião começar, eu enviei para o Divino disponibilizar para todo mundo que tiver interesse, né, em baixar o download gratuito. Tá bom. E já está disponível para o Divino. Tá ótimo, então. O Divino depois passa para nós, tá, Divino? Eu quero muito, quero ler. Aberta aí a discussão. Claro que a gente faz, né, como eu falei no começo, uma redução, né, são muitos pontos, analisar o histórico, de atuação, né, da Igreja Católica, que é uma instituição extremamente enraizada na cultura popular brasileira. A gente é forçado a fazer diversos cortes, né? Então, eu tentei fazer aqui um panorama mais geral assim, dos elementos que estavam nesse trabalho. Raymond, a Gláucia está pedindo para falar. Gláucia, querida, claro. Desculpa que eu me enrolei, que eu estava tô no celular e mexi no negócio aqui errado.
Bem, novamente, boa tarde a vocês. É um prazer escutar o Breno, porque o conheci lá no nosso grupo de História e Catolicismo, e sempre muito interessado, muito ávido, né, por conhecer, por descobrir a história da pastoral e a religião católica, né, sempre com um livro diferente e tal. Muito interessante a experiência de convivência com ele. E esse trabalho belíssimo, essa apresentação maravilhosa, né? Cheia de conhecimento para a gente. Mas eu queria perguntar o seguinte, é, qual a, quais os detalhes, assim, quais as características principais que ele pôde colher a respeito da pastoral durante o período do Dom Eusébio Scheid, quando ele estava à frente da arquidiocese. Quando eu fiz o mestrado e eu pesquisei a pastoral de favelas também, eu, eu não tive a oportunidade, por causa do meu recorte temporal, na verdade a temática era o método da pastoral de favelas, mas eu fiquei muito intrigada e desejando estudar, né, entender melhor como foi esse período para a pastoral. Então, agora eu aproveito para perguntar a ele, né, que características, que pontos ele conseguiu perceber a respeito da pastoral no período do Dom Eusébio Scheid. É isso. Obrigada. Mais alguém? Para o Breno ir juntando? Eu queria que o Breno também fizesse assim, na verdade, assim, a partir do estudo que ele faz. Hoje nós vivemos numa cidade, né? Por isso eu fiz aquela interrupção, quando na década de 50 o IBGE faz o seu censo, e, portanto, ele indica que nós temos 7% da comunidade carioca morando em favelas. Hoje nós temos cerca de 25, 24, 25%. Nós estamos vivendo numa cidade com 6,5 milhões de habitantes, estamos vivendo numa cidade em que desses 6,5 milhões de habitantes, 1,6 milhão moram em favelas. Nas 700 favelas, grandes e pequenas. Grandes como a Rocinha, pequena como o Trapicheiro, por exemplo. A Indiana também é pequena, né, Marcelo, de certa forma, mas não tão pequena quanto a Trapicheira, mas também pequena. Então, nesse complexo hoje, nós temos quase 25%. Minha pergunta é assim, esse caminho feito pelo Pastoral de Favelas, ele é um caminho que hoje você considera que tem reconhecimento? Se não existisse a Pastoral de Favelas no Rio de Janeiro, se não tivesse sido instituída lá 40 e tantos anos atrás, o quadro hoje poderia ser diferente? O que a Pastoral de Favelas intuiu? De que forma ela interferiu na realidade das favelas do Rio de Janeiro? Na sua visão, no seu estudo? Se é que você pegou esse recorte, claro. Se não pegou, a partir do seu estudo, um pouco das suas deduções. Mais alguma pergunta? Fazer um bloco de 3? Senão eu posso responder. Acho que você pode ir e o povo aquece. Tá bom. Bom, primeiro sobre a pergunta da Glaucia, né? O período do Dom Eusébio Scheid, ele não é o foco, né, da análise, mas eu trago alguns dados sobre o período do Dom Eusébio Scheid na Pastoral de Favelas, para a Pastoral de Favelas, né? Principalmente porque é sobre a gestão dele que as pastorais sociais no Rio de Janeiro passam pelo processo de maior sufocamento institucional. Então, por exemplo, as pastorais de favelas são expulsas, as pastorais sociais, perdão, são expulsas da sede da arquidiocese, né? Muitas delas tiveram que ir para a sede de paróquias pequenas, né? Funcionaram sem uma estrutura de financiamento, com muita dificuldade de continuidade das suas ações. Os próprios agentes da pastoral me relataram que, inclusive,
alguns mobílias, né, muito do material de arquivos foi perdido nesse período, né, que traz uma série de consequências também para as pesquisas que a gente faz, né, porque limita a possibilidade daquilo que a gente pode encontrar sobre o histórico da pastoral, o histórico da ação política desse. Então, que eu analiso rapidamente nessa perspectiva, a análise do período de Dom Eusébio Chage, ele é o ápice do processo de sufocamento institucional que as pastorais sociais sofrem no Rio de Janeiro. Então, eu trago já uma abordagem, né, um período de revalorização, de tentativa de revalorização. O Mário Brum me perguntava isso também, como que essas duas dinâmicas, a eleição do papado de Francisco e um debate mais estrutural, se casa com uma transformação a nível regional, a nível dos territórios. Eu acho que as duas coisas são intrinsecamente relacionadas, né? Porque na análise que eu faço, por exemplo, sobre as resoluções da Conferência Latino-Americana de Aparecida, a CNBB aponta essa conferência como a primeira conferência da história a citar nominalmente as pastorais sociais e aponta isso no que ela classifica como um processo de progressivo reconhecimento, né, da ação dessas pastorais. E a própria CNBB apresenta em 2008, um ano depois, um material, uma produção bastante extensa e muito profunda, sistematizando, então, uma perspectiva de revalorização do trabalho das pastorais sociais em diálogo com as resoluções dessa conferência. Vou lembrar que a conferência foi durante o papado ainda do Bento XVI. Então, você tinha, por um lado, um reposicionamento das chaves interpretativas da teologia da libertação, né, que tentavam fazer ela sobreviver no interior da Igreja Católica. Você tinha, por outro lado, também esse contexto, esse cenário de perda da representatividade católica no continente, que produzia, então, uma aposta da Igreja, principalmente nos setores pentecostais, no pentecostalismo católico, né? Que a gente tem a renovação carismática católica. Eu trago alguns dados sobre isso no trabalho mais detalhado. Mas, então, a valorização do serviço das pastorais sociais se aprofunda de um lado, né, a partir dessa tentativa institucional de rever o papel das pastorais sociais na sociedade que já tinha se democratizado, que já tinha, então, né, passado pelos processos de ditadura, principalmente na América Latina. E, por outro lado, como esses agentes respondiam nos territórios a determinadas emergências de conflitos que mudavam, né, que exigiam uma resposta, uma demanda emergencial. Então, eu analiso, por exemplo, os mega-eventos esportivos e como a pastoral de favelas ela vai se inserindo nesse processo, também nesse período, né, 2007, que tem, então, início de forma mais contundente, 2006 para 2007, que tem início de forma mais contundente a articulação do Conselho Popular. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas era mais ou menos isso. Sobre a pergunta do Raymond, né, eu entendo assim, que qual a contribuição da pastoral de favelas, né, no sentido de que marcos contributivos a pastoral de favelas, então, deixa, né, para o cenário das favelas no Rio, da questão fundiária no Rio. Na minha dissertação, eu até apresentei alguns pontos em relação a isso. Eu analisei, com base em alguns documentos, uma centralidade muito grande do serviço jurídico da pastoral de favelas, da consolidação do serviço jurídico da pastoral de favelas, como um marco de uma transição, né, de um período em que o regime ditatorial começava a se esvaziar, né, começava a perder o fôlego, e essas ações jurídicas elas demonstravam para a população como um todo que já era possível se opor ao Estado, inclusive por vias democráticas, né? O caso do Vidigal, a conquista jurídica da não remoção do Vidigal é apontada como o primeiro caso de não remoção por via legal, né, da história do Rio de Janeiro, por via jurídica. Então, por um lado, você tem um capital simbólico que é muito importante, que ele demonstrava, então, uma ação pela via, né, da política civil de contraposição aos regimes, né? O seu áudio está... Eu vou continuar, então, eu não ouvi o que você comentou. Mas
por um lado, tinha isso. Tinha, então, a força de um capital simbólico que vinha associado àquilo que a teologia da libertação tinha de contribuição maior, né, que era o diálogo com a sociedade civil, e a pastoral, então, constrói esse diálogo a partir da intersecção com o setor jurídico. Por outro lado, você tem eu acho que na atualidade, né, é importante deixar bem claro que, por isso eu comecei com esse recorte no começo, quando a gente fala de Igreja Católica, a gente está falando de uma instituição que, por mais que ela seja lida em um contexto globalizado, né, às vezes as pessoas leem a instituição Igreja Católica como uma instituição unitária, ela é uma instituição perpassada por processos de entendimento do que seja, né, entendimentos ontológicos, né, do que seja o religioso, do que seja o papel do religioso, que marcam divisões muito profundas. Né? As asceses são muito demarcadas, né, dentro da Igreja Católica. Eu diria que, como eu falei no começo, hoje você tem uma visibilidade muito maior para os setores pentecostalizados do interior do catolicismo. E, por vezes, a impressão que a gente tem é que esses setores eles respondem pelo conjunto da igreja, da ação política e social da igreja. Mas eu acho que uma característica muito importante das pastorais e dos setores progressistas católicos, em contraposição, por exemplo, aos setores progressistas evangélicos, que existem, que são muito importantes de serem pontuados, eles têm uma atuação muito importante. O que diferencia os setores progressistas católicos, por exemplo, dos setores progressistas evangélicos, é a capilaridade, a institucionalização desses setores. Por conta mesmo do próprio histórico de existência deles, desde há décadas, né, 1960, 70, você já tinha as pastorais institucionalizadas. Essas pastorais sociais estão intrinsecamente enraizadas nas culturas de diversos territórios, desde os territórios urbanos até os territórios rurais. Então, existe ainda que em graus distintos da capacidade de mobilização dos setores majoritários da Igreja Católica, o progressismo católico consegue mobilizar institucionalmente uma agenda política que ainda tem capacidade de impor determinadas agendas. Isso a gente vê, por exemplo, nos marcos das lutas políticas travadas pelo interior do Conselho Popular. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, em Vila Autódromo, a gente está falando de uma intensa mobilização da Igreja Católica também, inclusive uma presença do arcebispo e diversos agentes de pastorais, da pastoral, que constroem, então, um processo de resistência política que não se encerra em si mesmo. Né? Ela é um marco simbólico de uma luta política que, de certa forma, demarca a institucionalização de uma disputa política a níveis muito maiores. Então, eu diria nesse sentido, Raymond, eu diria que a contribuição principal da Pastoral de Favelas, eu acho que principalmente hoje, falando em termos atuais, é a delimitação de um marco democrático para a atuação entre religião e política no que diz respeito aos direitos sociais. Né? Eu acho que no que a gente fala muito em religião hoje, né, a gente tende a generalizar também, falando muito em religião a partir de uma perspectiva negativa, né, na relação entre, religião e política. A gente lê em chaves negativas. Eu começo o texto, então, falando que é importante não silenciar essas vozes dissonantes, porque elas são vozes dissonantes que demarcam a relação religião-política a partir de outros marcos. A partir da afirmação da democracia participativa, né, e da consolidação de um empoderamento local, né, dos atores locais. Eu penso mais ou menos nesse sentido. Muito contemplado com sua resposta e muita concordância com ela também. Adriana, querida. Oi, gente, tudo bem? Eu não vou ligar o vídeo, não, gente. Vou pedir esse perdão aí, mas eu tomei uma medicação errada, eu estou inchada no rosto, eu sou alérgica. Mas, Breno, na verdade, o que eu ia perguntar, boa parte você já respondeu agora nessas duas perguntas, mas se você pudesse falar um pouquinho mais, se você se coincide essa desestruturação
que houve maior das pastorais de favela, e até mesmo também uma perseguição até mais enfática também à teologia da libertação, né, nos anos 80, se isso coincide com um crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais. Se puder falar um pouquinho sobre isso. E a outra pergunta é se você tiver mais alguma coisa a acrescentar aí com relação a essa história de resistência do Vidigal, uma história tão interessante, né? Porque em plena ditadura, 1977, né, com uma legislação muito ruim, diga-se de passagem, o Vidigal obtém uma vitória grande, né, de não remoção. Mas são essas perguntas. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Bom, sim, tem uma relação. E isso é um dos pontos que eu senti necessidade de detalhar de forma mais aprofundada no trabalho escrito, né? Mas é importante sempre fazer um resgate histórico, né? Quando a gente está falando do sufocamento institucional das pastorais de favela, dos instrumentos de base, vamos colocar assim, né? Dos instrumentos de base ligados à teologia da libertação, a gente está falando de um processo que se construiu ao longo do tempo, né? Esse construiu ao longo do tempo porque foram sendo consolidadas leituras que enquadraram essa teologia a partir de uma perspectiva de que essa teologia corrompia os princípios da igreja. Então, se tinha uma leitura da própria teologia da libertação, que isso apresenta nessa transição das leituras internas, que tinha como base central o entendimento da realidade social em diálogo com aquilo que a ciência produzia no período. O que a ciência produzia no período as ciências sociais produziam no período, era muito fundamentado com as leituras e com as chaves de interpretação marxista, né? Então você tinha uma leitura das ciências sociais que tinha a luta de classes como elemento central de entendimento das lutas sociais e das desigualdades sociais. Então, nesse esforço das pastorais sociais, da teologia da libertação, de dialogar de fazer a sua análise de realidade, de tempo presente, a partir do que as ciências sociais produziam, ela incorpora elementos da teoria marxista sem necessariamente se confundir com a teoria marxista. Isso é importante deixar bem claro, né? Principalmente no que diz respeito à ideologia ateia, né? A teologia da libertação, ela não adere à ideologia ateia marxista. Ela se coloca como uma crítica no interior da igreja ao caráter sagrado de justificação da exploração capitalista. Então, no interior dessa disputa do que cabia teologicamente ser agenciado dentro da Igreja Católica, foi entendido que as pastorais sociais e que a teologia da libertação corrompia o entendimento do que era ser católico, né, e do que era abarcável dentro do catolicismo. É uma disputa política, disputas políticas elas estão abertas, e então, a partir desse período, passou-se então um sufocamento institucional desses instrumentos de base, na América Latina como um todo. Em paralelo a esse processo, se davam diferentes condições, né, de transformações sociais. Uma delas era isso que você traz, esse elemento que você traz, que é a emergência da sese pentecostal nos territórios de periferia, né, principalmente. O Pierre Sanchis, que é esse sociólogo que eu trago no texto, ele analisa como foi importante o processo de consolidação da urbanização, os inchaços urbanos e as favelas, o surgimento consolidado das favelas massivas, para o deslanchamento, então, dessa sese pentecostal nos territórios, principalmente porque a Igreja Católica sempre teve uma dificuldade em relação à política territorial, por conta da sua atuação a partir da distribuição territorial, né, por igrejas e por... Me faltou o nome agora, me fugiu o nome agora. Acho que a Glaucia vai saber me lembrar. Você tem uma base da distribuição territorial da Igreja Católica que ela tem como eixo central, né, a atuação de um religioso ou de um grupo religioso em um determinado território. Quando essas relações que estavam vindo
recentes, né, da recente inchaço urbano, do crescente inchaço urbano, elas tinham um peso muito importante para a mobilidade das religiões. Então, nesse sentido, o pentecostalismo católico conseguia se inserir muito mais massivamente nesses territórios. Você tem, até hoje, esse fenômeno é muito visível, né? Numa mesma rua, você tem 7, 5, 6 igrejas evangélicas numa mesma rua, e você tem uma igreja católica numa comunidade inteira, enquanto você tem uma quantidade grande, né? A centralização administrativa, como eu falei, é um outro fator que dificulta, né, esse diálogo da igreja nos territórios. Tem uma relação que a relação causa efeito, né? Eu acho que a partir do momento em que a teologia da libertação é sufocada, seus instrumentos de base são sufocados, toda a bibliografia especializada aponta que o investimento institucional da Igreja Católica foi para os segmentos pentecostalizados. Então, a resposta da Igreja Católica para essa mobilidade religiosa foi copiar a resposta, o modo de atuação dos setores evangélicos, né? Assumindo, então, uma discursiva pentecostalizada, né? Que trazia o elemento do individual, a sese individual da fé, como um marco de ação central. Esse foi o foco da aposta institucional da Igreja Católica durante os papados do Bento XVI e de João Paulo II, o fortalecimento institucional dos setores carismáticos, né? Tiveram uma rápida expansão. Eu trago nos dados do trabalho também que, apesar dessa rápida expansão dos setores carismáticos, não é possível afirmar que eles foram suficientes para conter a evasão católica. A própria dinâmica de estabelecimento dos recortes de afiliação religiosa pelo IBGE dificulta muito a gente delimitar quem são os carismáticos, quem são os progressistas católicos, ou quem são mesmo as pessoas de denominações diversas nas religiões evangélicas. Mas o que se tem de acúmulo de pesquisas de antropologia e de sociologia até hoje demonstram que basicamente os setores católicos carismáticos que conseguiram imprimir um maior avanço, né, do maior dinamismo para o catolicismo. Outros sociólogos apontam que, dizem que, ainda que os setores progressistas tenham perdido muito do apoio institucional, não é possível dizer que esses setores perderam a sua base social. A Pastoral de Favelas, nesse sentido, na atualidade, ela demonstra um pouco, então, o que eu estou analisando aqui é um outro momento, né? Um momento, então, de que esse aposta no fortalecimento institucional dos setores carismáticos, ela deixa de ser uma política prioritária da gestão institucional da igreja e ela passa a investir em novas narrativas que são absorvidas principalmente pelos setores progressistas. Aí você tem, por exemplo, a questão ambiental, você tem toda uma nova narrativa, né, que vem não só do papado de Francisco, mas uma tentativa de revalorização da ação pastoral desde o final do papado do Bento XVI, né, na conferência, já demonstrando uma série de correlações políticas internas que estavam sendo dadas, e que quem está se aproveitando melhor dessa narrativa papal são os setores progressistas. Então, acho que tem um campo aí para ser explorado aqui para o futuro de como é que esses setores internos eles vão responder a longo prazo, né, em relação ao papado de Francisco. Não sei se eu respondi a sua super bem. Obrigada, Breno. Obrigada mesmo, tá? Tem uma pergunta aí no chat. Alguém fez uma pergunta. Fernando. Eu só vi rapidamente, assim, não consegui recuperar. Fernando, você está sem microfone? Quer fazê-la? Tá ruim o microfone? A voz tá ruim, né? Vamos ler para ele, Glaucio, fazendo favor, a pergunta do Fernando? Só um minutinho aqui, deixa eu voltar aqui. Ele pergunta o seguinte: como está hoje a participação da população que vive nas comunidades na ação da Pastoral de Favelas? São agentes, agora é uma segunda pergunta, são agentes ou apenas atendidos pelos agentes em suas necessidades?
Essa atuação se dá nas paróquias localizadas nas comunidades? Então, são 3 perguntas numa só. Eu tentar Posso englobar acrescentar uma coisa, Breno? Pode sim, claro. Que eu acho que tem a ver com isso. Quando já que a gente está falando se há protagonismo ou não, né, nas comunidades, se elas participam ou não da pastoral de favelas, e quando você fala quando a gente vê, né, o fenômeno do crescimento das igrejas neopentecostais, e como é fácil, né, abrir uma igreja neopentecostal, basta que você tenha um espaço, né, você tenha carisma, você não deve, você não precisa pedir a ninguém, por isso nascem com vários nomes. E eu acho que há um pragmatismo, né, assim, um milagre espera por você aqui, enquanto que talvez a Igreja Católica esteja envolvida em questões mais ontológicas, né, mais abrangentes. Você acha que, de uma certa forma, a Igreja Católica ela perdeu um pouco esse compasso, esse espaço diante de tantas fragilidades que a população das comunidades vive, sobretudo quando cresce, né, a ação dos comandos e da milícia, que esse pragmatismo da igreja neopentecostal, né, de resolver aquele problema miúdo, será que isso fortalece essa pessoa se aproximar dessa igreja e se afastar daquela outra que fala de questões mais distantes da realidade dela? O que você acha disso? Bruno, quando vem aqui é isso, né? Bom, tentar... Boas perguntas, boas, muito boas. Maravilhosa. Vou tentar, então, englobar aqui essas duas. O Fernando, então, quer saber como é que se dá essa relação nas comunidades, a pastoral, né? Se os agentes são atendidos, se as pessoas são atendidas pelos agentes ou eu entendo essa pergunta mais como a capilaridade, né? Essa atuação se dá nas paróquias localizadas, nas comunidades. Eu diria assim, a pastoral de favelas ela tem múltiplas frentes de atuação, né? A doutora Eliane está aí. Você tem uma ação dentro do Conselho Popular, você tem uma ação pelos círculos bíblicos, você tem a execução de projetos em cooperação institucional, né, com entidades internacionais. Ela tem uma ampla capilaridade de atuação. No que diz respeito especificamente à sua pergunta, ela vai mais direcionada aos agentes nos territórios. O que eu observei durante esses 2 anos no acompanhamento da pastoral de favelas é que os agentes nos territórios, eles não estão mais só preocupados em dialogar a partir da dinâmica dos círculos bíblicos. Eles não dialogam só a partir da dinâmica do círculo bíblico. Aliás, os próprios círculos bíblicos, né, vêm passando também. A gente teve no ano de 2018, se não me engano, a produção de um material, né, que sistematizava, né, a produção de um material pela Pastoral de Favela, que sistematizava a criação e a articulação de novos círculos bíblicos. Com apoio editorial da diocese, né, a gente pode entender isso, né, como um acolhimento a esse tipo de ação, um acolhimento da diocese a esse tipo de ação política, esse tipo de ação político-pastoral, social. É uma atuação em termos como é que eu posso dizer, quantitativos, ainda limitada, né? Por conta dessa própria limitação que a Pastoral de Favelas tem do seu quadro de profissionais, né? Você tem um agente em cada vicariato, é difícil acompanhar todas as mobilizações políticas. Mas o mais importante disso é que você tem um tipo de atuação que ela é estrategicamente pensada. Porque mais do que você dialogar com um quantitativo de pessoas, você dialoga com um qualitativo de pessoas que vão replicar esse diálogo. Então, você tem um diálogo prioritário com pessoas que são centrais nesses territórios para estar mobilizando, por exemplo, em casos de conflito fundiário. Então, a ação dos agentes da Pastoral de Favelas, o que eu observo é que ela não tem como finalidade só, hoje, nos territórios, a produção dos círculos bíblicos. Ela também produz um diálogo voltado para o Conselho Popular.
né, ela também leva as demandas desses territórios para o Conselho Popular, uma demanda de atuação fundiária, né, uma demanda de intervenção fundiária. E a partir daí você, então, tem uma capacidade de dialogar com mais moradores, de fazer com que esse agente pastoral seja um interlocutor de mais moradores, né, a partir dessa demanda do conflito fundiário. O que eu acho que é muito importante ressaltar também é que hoje, diferente do que a crítica que se fazia à teologia da libertação no passado, de que a ação social da teologia da libertação perdia um pouco o viés religioso, é que hoje eu vejo como uma tentativa de consolidar ao mesmo tempo, né, a perspectiva da ascese católica, né, então os círculos bíblicos são um elemento disso, é importante, a narrativa católica, a ritualística católica está ali presente, muito, muito presente, as orações, toda a condução do círculo bíblico é muito presente, mas você tem uma ação pastoral social também que está se dando com um diálogo direto com a sociedade civil, que aí não necessariamente é uma afirmação da ascese católica, né? Aí é a pastoral no seu braço social atuando com a sociedade civil. Hoje eu acho que tem esse esforço de fazer com que essas duas dinâmicas, essas duas esferas caminhem juntas e articuladas. Breno, poderia... Pois não. Você já terminou? Pode fazer, eu ia falar sobre a outra pergunta. Guilherme. Não, é que essa pergunta me faz pensar, essa reformulação, ela não está passando somente na esfera da pastoral de favelas, mas em outros locais e grupos que têm como essência essa articulação entre a fé e vida, que é própria da teologia da libertação, eles também passam por isso, né? A gente vê, por exemplo, numa comunidade eclesial de base, cânticos mais intimistas, né? Que vêm de grupos que são declaradamente carismáticos. Então, oi? Peraí. Ah, não, você estivesse falando comigo. Mas, então, eu penso que o próprio momento e toda essa conjuntura que você colocou anteriormente, colocou muito bem, porque são múltiplos fatores, né? A teologia da libertação, há décadas atrás, ela vinha de um contexto de radicalização em função mesmo da Guerra Fria, né? A gente tem ainda esse traço nos anos 80, 90, eu acho que ainda a gente consegue perceber porque essa disputa ela era mais clara há tempos atrás, né? E com o neoliberalismo, a globalização, as coisas ficaram mais fluidas, eu acho que mais difíceis de detectar, né? E não só a pastoral de favelas, apesar de eu considerar, e você colocou isso muito bem, a essência da pastoral de favelas não é de dar o peixe, mas de ensinar a pescar, né? De assim, vamos pescar juntos, né? Vamos organizar a comunidade em prol daquilo que ela necessita, né? Mas a gente percebe em outros momentos, em outros locais, traços desse cristianismo, eu vou chamar de mais intimista, né? Não vou usar a palavra exatamente carismático, né? Mas que atende a essa demanda individual. Eu ainda estou estudando, ainda quero entender melhor se é só o avanço do pentecostalismo que fez isso ou não, né? Se a gente olhar num plano institucional, a gente pode ver dessa forma, mas eu acho que a realidade ela tem muitos fatores que implicam nessa questão. Era isso. Desculpa, eu falei achando que você já tinha terminado. Desculpa, não, imagina. São importantes reflexões, né? Bom, uma pergunta vou emendar a sua pergunta nessa resposta que eu vou dar aqui para a pergunta que eu já ia responder, da doutora Adriana, que é o seguinte. Ela me pergunta, então, se o surgimento se a igreja perde campo, né, e protagonismo do está relacionado com essa ascese pentecostal, né? Durante a produção da pesquisa, eu entrevistei algumas figuras
dirigentes da igreja, né? E dirigentes da igreja também na perspectiva do progressista. E uma narrativa que me chama muita atenção dos dirigentes progressistas da igreja é uma narrativa que coloca a seguinte oposição. Aqui, nós vimos, eu vou abrir uma aspas, né, como se eu estivesse falando. Breno, boa tarde. A doutora Eliane estava querendo fazer uma fala depois, tá? Tá bom. Você quer que eu responda logo? Deixa eu só responder, senão eu vou me perder. São muitas questões. Pode responder, Breno. Tá bom. Então, essas figuras, elas colocavam assim, o que a gente estava observando nos territórios, né, é que quando a gente levava a ação social, a gente se deparava com as pessoas vinham, a gente distribui sopas, por exemplo, a gente faz ação social, as pessoas vêm e participam da nossa ação social. Mas elas não querem participar da nossa ação religiosa, elas não, nesses territórios, elas não se vinculam à nossa ação religiosa. Então, alguns deles falavam assim, mas eu trago esse entre aspas no trabalho, depois eu estou pretendendo analisar ele um pouco mais no doutorado, mas eu trago esse entre aspas no trabalho, né? Que falava assim, aqui eu só quero a ação social, e lá eu só quero a reza, em relação aos grupos evangélicos. Então, as mesmas pessoas, você vê que tem uma capacidade de mobilização. As pessoas nos territórios, os moradores, a população, tem uma capacidade de mobilização das suas vinculações de acordo com as suas necessidades, né? Elas mobilizam o seu envolvimento com determinado grupo religioso, não necessariamente por uma estrutura marcada da sede religiosa, mas de acordo com as suas próprias necessidades. Então, quando esses religiosos eles estão dizendo que percebem, né, que há essa mobilização nos territórios e que, portanto, é importante fazer uma afirmação da fé religiosa católica como uma fé religiosa que também tem algo a dizer para esses moradores, que também tem algo a dialogar com esses moradores, eles estão dizendo, a grosso modo, que é importante rever como nós passamos os elementos da nossa fé, como nós transmitimos os elementos da nossa fé. Isso pode ser visto de uma forma, isso pode ser refletido de alguma forma, pela própria readequação que eu falei anteriormente no interior da teologia da libertação, né? Os teólogos da libertação percebem isso desde a década de 80, que era preciso readequar as chaves explicativas dos elementos sociais. Então, são inseridas na teologia da libertação uma série, alguns teólogos falam hoje de teologias da libertação, né? Uma série de reflexões que o início da teologia da libertação não abarcava, né? A teologia negra, a teologia queer, a teologia feminista, a teologia da enculturação, que liga, então, a uma ideia muito forte nos documentos do Papa Francisco, é muito pautado, se você analisar, por exemplo, a Carta Encíclica Laudato Si', ela tem um teor da teologia da enculturação, uma reflexão de enculturação que é muito forte ali, é muito marcado. Então, eu acho que se de alguma forma essa reformulação das leituras teológicas agenciadas no interior da teologia da libertação conseguiram dinamizar esses grupos sociais, nessa adaptação. Eles tiveram que, alguns sociólogos falam isso, né? O Sofiati fala isso, né? A teologia da libertação teve que adaptar a sua linguagem religiosa para conseguir sobreviver ao sufocamento institucional, mas também para conseguir dialogar com as transformações da sociedade. Né? A sociedade estava se vinculando a uma outra narrativa religiosa que estava muito forte e que vinha com um apelo ao indivíduo, com um apelo à individualização da fé. Então, a teologia da libertação promove essa adequação. Eu diferencio a minha leitura do Sofiati, porque o Sofiati coloca a teologia da libertação, a produção dessa readequação da teologia da libertação, como uma reaproximação das chaves explicativas das contradições sociais, muito próxima dos setores conservadores da igreja. E o que eu vejo, por exemplo, no campo que eu fiz com a Pastoral de Favelas, é o contrário. O que eu vejo é que a Pastoral de Favelas acentua em relação à narrativa individualista da fé. Há uma demarcação dessa tradição da teologia da libertação, que é uma tradição do coletivismo, é uma tradição da ação coletiva, do empoderamento coletivo, mas é óbvio que determinadas, e aí não necessariamente esses movimentos são conscientes ou inconscientes, né? Eles são frutos de uma dinâmica da vivência desses religiosos, da vivência da instituição, que vão adaptando elementos, né? Narrativas de como falar sobre a fé, de como abordar a fé.
Então, eu acho que é um campo em disputa, mas os campos em disputas, eles nunca são os mesmos sempre. Eles estão sempre se reformulando. No final da minha dissertação, eu faço análise, então, sobre a concepção de conflito sobre o caso que eu analiso, né? Então, eu vou analisar a perspectiva do conflito a partir de uma chave explicativa do Simmel, né? O Simmel, que é um sociólogo clássico da sociologia urbana, ele tem uma chave conceitual que é a dissociação. Então, eu analiso o meu objeto, né, a pastoral de favelas, a ação jurídico-pastoral da pastoral de favelas, a partir de uma concepção de que, o que é a associação do Simmel, né? A associação do Simmel é que no momento de conflito, e vamos entender pastorais sociais, pastorais de fronteira como pastorais de conflito, né? A própria CNBB coloca essa taxa, né, as pastorais sociais como pastorais de conflito. No momento do conflito, tanto A quanto B, tanto um agente quanto o outro que estão relacionados nesse conflito, eles vão ceder em alguma medida de A para B. Mas isso não quer dizer necessariamente que A e B tenham as mesmas concepções. Eles conseguem, os indivíduos, aí eu estou falando principalmente desses eventos de rede, né? Estou analisando a ação da pastoral de favelas dentro do Conselho Popular a partir dessa chave, né? Como que vários coletivos, várias pessoas, muitas vezes com perspectivas antagônicas no interior do Conselho Popular, conseguem atuar dentro desse instrumento de forma unitária, né? Isso não necessariamente precisa fazer com que todos esses agentes tenham a mesma perspectiva de mundo, né? Tenham a mesma visão de mundo, tenham a mesma chave explicativa dos problemas sociais. Mas diante da eleição, digamos assim, vou fazer um parêntese mais geral, né? Da eleição de um inimigo maior a ser combatido, são agenciados, então, narrativas de troca, de pertencimentos que possibilitam isso. O que eu vejo da teologia da libertação é um pouco disso. Ela se deparou com uma sociedade que não era mais a sociedade que ela estava deparada no início do seu surgimento, e ela precisava fazer adaptações para a sua própria sobrevivência e para a continuidade da sua leitura crítica de sociedade, né? Não sei se eu respondi todas. Eu não sei se eu respondi a sua, Glaucia, nesse... Sim. Ainda bem, né, que a teoria da libertação, ela se deparou com esse momento de procurar se readaptar, porque, na verdade, esse tradicionalismo todo que se tem, a gente perde muito campo de você trazer uma pessoa para uma pastoral em função de algo mais rígido, né? Na verdade, o amor de Jesus, aquilo que ele passa para nós, não tem denominação, não é evangélico. Você é evangélico, por isso você faz mais. Você é cristão, por isso você faz mais, né? Mas na verdade, esse oposto de você quebrar essas denominações e juntar as forças para a gente poder fazer o trabalho que Jesus nos ensinou, que é exatamente essa solidariedade, esse respeito, é levar o amor, é fazer com que todos caminhem numa mesma direção, né? Bem, Madalena. Por Eliana? Liani. Querida. Olá, boa tarde a todos. Desculpe o atraso, mas hoje eu estou no escritório atendendo vários clientes, não consegui acompanhar aí, Breno. Com certeza foi brilhante na sua explanação, né? Ele estudou muito aí com a gente sobre a pastoral de favelas, né? Eu só queria acrescentar aqui, Breno, na pergunta do Fernando, né? Em relação aos agentes, né? Como está hoje a participação da população que vive nas comunidades da ação da pastoral de favelas? São agentes ou apenas atendidos por agentes, suas necessidades? Essa ação se dá na paróquia localizada nas comunidades. Uma coisa muito boa que a gente tem na pastoral é porque quase sempre, em cada comunidade, em cada favela, nós temos uma capela. E que a gente consegue dar atendimento nessas comunidades, né? E nem sempre é só religioso, né? É uma ação social mesmo que a gente faz. Infelizmente, a gente só tem poucos agentes, mas temos
a gente, em cada vicariato que a gente chama, dando atendimento nessas comunidades e tentando orientar as pessoas mais em relação ao problema da moradia, né, de remoção. Isso a gente faz em todas as comunidades. Mas uma coisa que eu sempre digo, e que a Pastoral de Favelas ela é muito ecumênica, né? A gente não trabalha só lá na capela, né? Às vezes tem capela naquela comunidade, mas a gente faz reunião na igreja batista, na igreja protestante, ou até no centro espírita. Então, a gente já fez muito isso em várias comunidades. Então, quem está abrindo a porta para a gente está lá para atendê-los, né? Então, assim, a gente... Normalmente, o que a pastoral gostaria muito é fazer um trabalho preventivo nas comunidades, né? Tentar levar a orientação às comunidades de que eles precisam se mobilizar, eles precisam correr atrás dos seus direitos e não só apenas quando a prefeitura está na porta com um caminhão de lixo, botando os móveis dele para ser removido. Mas a gente não tem esse braço todo ainda. A gente tem várias comunidades que a gente já conseguiu construir alguns núcleos da Pastoral de Favelas e que a gente consegue atuar melhor. Tá bom? É isso. Essa ressalva da doutora Eliane ela é muito importante, porque quando eu estou analisando, por exemplo, que são os setores progressistas da Igreja Católica que mais têm capacidade de aproveitar o discurso, né, e aproveitar a nova narrativa que está sendo colocada e posta pelo Papado de Francisco, é exatamente nesse sentido. Porque o Papado de Francisco ele tem um apelo ao macroecumenismo e ele tem um apelo à enculturação, dentre outras coisas. E tanto o macroecumenismo quanto a enculturação já vem sendo trabalhado pelos setores progressistas da Igreja Católica desde muito tempo, e isso se aprofunda agora, né? Eu trago uma análise da CNBB de 2008, onde a recomendação da CNBB para as pastorais sociais é exatamente essa, é aprofundar o macroecumenismo, né, e o diálogo com a sociedade civil. Então, você tem uma possibilidade hoje muito grande dos setores progressistas conseguirem ampliar o seu campo de possível dentro dos territórios. Isso é uma disputa que está colocada, é óbvio. Dentro de cada arquidiocese vão ter correlações distintas para a atuação dessas pastorais sociais. Isso interfere muito em como cada uma delas pode atuar nos seus territórios. Mas, de um modo geral, isso que a doutora Eliane fala é muito importante. Você está aberto para o diálogo intercultural, interreligioso, né? É um elemento de afirmação também dos grupos progressistas católicos nesses territórios, para além de uma vinculação estritamente tradicional, né, do que seria a religiosidade entendida nos seus termos mais formais. Parece que tem mais uma pergunta do Fernando aí, eu acho, no chat. Sobre a teologia da libertação, né? É um pouco isso que o Breno já, inclusive, falou também, mas vamos lá. A realidade que vivemos do avanço do neoliberalismo, com a fragilização cada vez maior das camadas populares, é isso basicamente que resulta numa busca mais individualizada do atendimento de necessidades básicas do que na ação coletiva? É esse o desafio atual para a teologia da libertação? Eu acho que esse é um dos pontos. Eu acho que esse é um dos pontos centrais, né? É importante da gente entender que as reconstruções históricas elas servem para a gente entender exatamente isso, né? Como é que amplos e distintos processos vão se coadunando, né? Então você tem, quando você tem a distensão das ditaduras no Brasil e o fortalecimento do investimento institucional da Igreja Católica sobre a narrativa pentecostal, você já tinha um panorama de consolidação ali da narrativa capitalista, da individualização capitalista, que ajudou, obviamente, esses grupos a terem uma inserção maior na sociedade, né? E hoje essa narrativa da individualização do sistema capitalista, ela está intrinsecamente aceita, relacionada aos pertencimentos coletivos, individuais, e principalmente intrinsecamente relacionada às formas de narrativa religiosa, né?
Você tem aí, então, depois a emergência de diversos tipos de teologia que dialogam diretamente com isso, né? A teologia da prosperidade, a teologia do combate, a teologia do domínio. Você tem diversas teologias que surgiram no bojo disso. É um desafio. E é um desafio que eu acho, né, retomando o que eu tinha realmente falado, é um desafio que as pastorais sociais, o setor progressista, está comprando e tem a possibilidade de comprar agora junto com a institucionalidade da igreja, porque quem está comprando esse desafio e essa disputa é o próprio Papa Francisco, né? A bem a mal, o que ele está fazendo quando ele articula um evento político como o Sínodo da Amazônia, com perspectiva política que esse sínodo tem, é dizer que, olha, tudo bem, é importante ressaltar que, por exemplo, na Laudato Si, nos eventos no corpo documental, ele não se contrapõe a uma perspectiva necessariamente capitalista, não há essa perspectiva colocada. O que ele está dizendo é que nós precisamos necessariamente nos entendermos enquanto coletividade. Aí vem a narrativa da casa comum, né? Nós vivemos numa casa comum, nós vivemos em um ambiente que, se nós acharmos que todos nós temos condição de fazer o que quisermos, nós vamos entrar num colapso do sistema global que não vai ser bom nem para capitalista, nem para socialista, nem para grupo nenhum. Então, tem um reforço estrutural da narrativa coletivista, pelo Papado Francisco. Por isso eu falo, setores vinculados ao progressivismo católico têm total capacidade de serem os maiores beneficiados com essa narrativa, se souberem se inserir dentro dela. Eu acho que a gente, na verdade, caminha por aqui, né? Acho que a gente pode caminhar para a conclusão. Eu acho que as lutas, né, do nosso povo, hoje, antes de começar aqui, a Viviane dava aí um panorama sobre a questão da eternite e tal, né? A luta do nosso povo é uma luta, de fato, permanente. E acho que o mais importante de tudo isso, né, Breno? Você que da academia e tal, que produziu esse estudo tão importante, mas não de uma academia afastada, mas que está compreendendo e lendo o chão do povo, né, o chão da vida do povo, a gente compreender que, de fato, está tudo interligado, e essa interligação ela se dá um pouco na dinâmica do protagonismo das pessoas, né? Que o povo vai protagonizando a sua própria história. Eu acho que há dias que eu estou com um videozinho preparado aqui, eu acho que a gente podia concluir, criar um vídeo pequeno, mas só para... Aí depois a gente volta a fala para o Breno e o Breno conclui. Eu vou compartilhar com vocês, ver se eu consigo compartilhar. Espero que mesmo as pessoas que já o assistiram me permitam ser repetitivo, se assim for. Me sinalizem aí, por favor, se estão ouvindo. Gláucia, sinaliza com o dedão para mim aí. Estamos ouvindo, meu irmão. Podia colocar a tela inteira. Estamos ouvindo. Isso. Tudo está
educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está Bom. Vamos deixar pro... Será que as potências de hoje serão as mesmas de amanhã? Não, né? Que o trabalho vai ter que ser... Te ajudam a saber para onde o mundo vai, inclusive dos investimentos. Eita! Na Ágora você tem relatórios, análises... Continua, Raimundo, só apertar o pause. Tá. Derruba o trem aí, rapaz. Das melhores oportunidades. Tá no YouTube. Você abriu lá a página do YouTube, tá lá na página. É. Passa com seus 4 dedos pro lado que vai. Espera um pouquinho. Eu vou me derrubar e volto, porque assim complica menos. Não, calma aí, só então tira seu som. Roda Viva pela...
Eu acho que então É. posso fazer o. Pode ir lá, pode ir lá. Então acho que é isso, né? Mais agradecer. Eu tenho mais a que agradecer essa oportunidade de ter. O Raimon tá falando ali alguma coisa. Né? Tá sem som, Raimon. Tá sem som, Raimon. A gente não te ouve. Acho que tem que escrever aí que tá sem som. Ele tá escutando. Raimon, você tá sem som. Raimon. Ah, tá. Desliguei de novo. Aperta aí, aperta aí, aperta aí. Foi. Pode destacar nessa curta apresentação é a chamada figura polêmica. Ainda tá, Raimon, rolando. Tem figurado como Deve ter alguma janela paralela. Tem alguma janela. Isso, exatamente. progressista e Tenta só diminuir a sua janela daqui do Zoom, e ver se tem alguma outra aberta. Sobre este. Ô, Maria Clara, você que é minha... Ou no Google Chrome, Raimon, ou no Safari, alguma página que você abriu. Ela... Então, no Chrome tem aí um... Tá rolando uma página no YouTube. Essa música. José Carlos Bardavil, diretor da... É alguma página, Maria Clara, que ele abriu ou no Chrome ou no Safari. Ermi Azevedo, repórter do jornal Folha de São Paulo. Alex Sonic, repórter do jornal Folha da Tarde. Jean Rocha, correspondente no Brasil da BBC de Londres e do jornal The Guardian. Ricardo Couto, repórter da sucursal paulista. Tchau. Obrigado. Vai lá, Breno. Não, vai lá, Breno. Acho que você pode falar. Eu acho que é mais agradecer. Eu tenho muito o que agradecer de ter tido a oportunidade, né, de trocar essa ideia com vocês, de tecer essa conversa com vocês. Acho que as perguntas que foram feitas foram muito inteligentes, ajudam a gente também aí construindo reflexões sobre o tema. Agradecer a Pastoral de Favelas por ter me possibilitado a realização dessa pesquisa, né? A doutora Eliane, a Monsenhor Luiz Antônio, todo mundo. Agradecer ao Raimon pelo convite e a vocês, né? É isso. Dizer que eu estou aqui disponível para outras conversas como essas, tão boas quanto essa. Parabéns, Breno, parabéns. Obrigado, Breno, parabéns. Queria que talvez a Hermínia pudesse falar da próxima reunião, que o convidado é dela, a pessoa que vai falar. Hermínia, pode dizer para a gente aí? Ô, Breno, muito obrigado, Breno. Voltei. Quem vai... Eu que agradeço, irmão, eu que agradeço. Breno, na semana que vem a gente vai ter a exposição, foi muito boa, muito obrigado. Esclarecedora, e faz a gente refletir bastante, né, no nosso modo de ser, e concluindo com o vídeo que você colocou no final, tudo está interligado nesta casa comum como se fôssemos um, né? O que seríamos de nós se nós não nos dessemos conta que realmente nós estamos interligados, né? Muito obrigada, foi muito linda. Agradeço. Agradeço. Gente, boa tarde, foi ótimo mesmo a palestra, o vídeo do Raimon, estar aqui com vocês. Foi legal. Uma boa noite aí para todo mundo. Obrigado. Sim, Divino, o material ficou com você, né? Está à disposição. Eu gostaria de ter acesso a ele para poder me aprofundar depois um pouco mais. Eu não sei se eu mandei para o seu WhatsApp, você podia dar uma olhada aí, certo? Tá, já vou olhar agora. Okay. Obrigada, Divino. Nada. Semana que vem, quem estará conosco? Pois é, a Hermínia vai dizer agora para a gente aí que ela quer... Hermínia, está contigo, querida. Tá certo. Quem vem na semana que vem é a Olenka Lins. A Olenka Lins, ela trabalhou com a gente lá no ITERJ, ela é advogada e ela hoje é defensora pública no Paraná. E ela vem falar justamente por em função dessa questão no Paraná eles terem conseguido, né, impedir despejos nessa situação de pandemia. Então, ela vem falar como é que isso foi feito, como é que atua a defensoria lá. Ela vem dar esse depoimento dela, né? E ela é uma pessoa muito comprometida, é uma pessoa muito
muito atenta e conhecedora dessa questão da regularização fundiária e defensora pública agora. Que bacana. Então, é ela que vem, é a Olenka. Que seja bem-vinda, que seja bem-vinda. Tá? Bom. Pessoal, então, muito tá, obrigado. Criança. Obrigado. Muito obrigado, Raymond. Muito obrigada. Boa noite, gente. Raymond, nossa live agora, hein? Muito obrigada, viu? Tchau, pessoal. Um abraço pra vocês. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Até semana que vem. Adriana, melhoras, Adriana, melhoras. Ai, obrigada, Raymond. Tô mal aqui. Obrigada. Nós vimos o seu gato hoje, Adriana. Oi? Da semana passada, o seu gato passou perto de você. Hoje eu não meu gato vive passando. Meu gato agora é cachorro, gente. Eu tenho até conversas existenciais com ele, porque eu chamo, ele vem, eu falo, você não pode vir. Você não é cachorro. Quando eu te chamar, você me olha de cima para baixo, meu Deus do céu.